Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta sexta-feira. Você está no Fala Gigante e é claro, com informações importantíssimas do nosso gigante da colina. Sextou, mas o Vasco não para e tivemos aí algumas notícias que surpreenderam, principalmente se tratando sobre Danilo Boza, pois o Vasco busca sua renovação contratual para a próxima temporada. Iremos falar sobre isso neste vídeo, mas falar também sobre chegadas, vamos trazer novidades sobre a situação do lateral direito Gilberto. Informações surgiram nesta manhã de sexta se tratando do interesse do nosso gigante da colina e falar também sobre um jogador que já teve o seu nome ligado ao Vasco no meio desse ano, Benjamin Hohlheiser, meio campo de bastante qualidade, que hoje veste a camisa do Estudiantes de La Plata da Argentina. Seu nome voltou a ser ligado ao Vasco nas últimas horas e é claro, a gente vai trazer todas as informações aqui neste Fala Gigante. Mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 75 mil inscritos e falta bem pouco, torcedor. Então, é claro, conto com a sua ajuda. Basta aqui no botãozinho onde está escrito a palavrinha inscrever-se, você se inscrever. Aperte nele, seja um inscrito do nosso canal, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E principalmente, ative também o seu sininho de notificação e larga também aí embaixo a sua opinião. Se você é a favor da permanência do Danilo Boza para 2023, uma informação que surpreende o torcedor vascaíno, e também se você acha que o Benjamin Hohlheiser e o Gilberto são bons nomes para 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre uma notícia que não importa tanto ao torcedor, mas tem o seu valor em trazê-la, pois hoje pela parte da manhã tivemos a confirmação que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que era a grande prioridade do Vasco para 2023 e na segunda-feira à noite recusou a proposta do Gigante da Colina, anunciou a sua renovação com Fortaleza por mais 2 anos, ou seja, o técnico fica até o final de 2024, no clube nordestino. Ele que era um alvo do Vasco, um alvo do Corinthians, um alvo do Atlético Mineiro e é um alvo também do Santos, recusou a proposta de todos esses clubes para aceitar a proposta do Leão do Pici. Ou seja, é uma notícia que realmente evidencia que ele recusou a proposta, do Vasco, não apenas pelo Vasco, mas recusou por uma vontade, um desejo próprio de permanecer no Fortaleza. Não quis realmente dar um passo a mais na carreira dele, na minha opinião. Com todo respeito àqueles que torcem ao Fortaleza, com todo respeito ao próprio Fortaleza, mas é difícil um técnico no Fortaleza conquistar Libertadores, conquistar, é claro, uma Copa do Brasil, não diante ao tamanho do clube e à grandeza do clube, mas diante do poder de investimento. O Fortaleza hoje não é um clube que tem o mesmo poder de investimento de Corinthians, de Atlético Mineiro e também do Vasco na próxima temporada. Com relação à estrutura, hoje, estruturadamente, o Fortaleza é realmente um clube gigantesco, é um clube que tem uma estrutura muito grande, uma estrutura, na minha opinião, inclusive até mesmo financeira, melhor do que a do Corinthians, melhor a que a do Galo, melhor do que a do Santos, mas com relação a grana, com relação a peso de camisa, o Fortaleza não está ainda na mesma prateleira. Mas com relação ao projeto que está sendo realizado nestes últimos anos, com toda certeza não vai demorar muito para chegar. Porém, o Vojvoda preferiu realmente acreditar nesse projeto a longo prazo do Fortaleza, preferiu acreditar na palavra do Marcelo Paz, que é o presidente do Leão do Pici, do clube nordestino, e permanecer por lá e, é claro, não aceitar a proposta do nosso Gigante da Colina. A gente fica aguardando, já que com a negativa do Vojvoda, o Vasco terá que ir ao mercado procurar um novo nome. E agora muitos treinadores estão aí realmente sendo procurados pelo Gigante da Colina. Caso do português Antônio Oliveira, caso também do BKSS, treinador argentino ex-Defensa e Justiça, e muitos outros nomes que surgem no mercado à procura do Gigante da Colina. Você acha que o Vojvoda seria a melhor opção ao Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas prosseguindo, né, rapaziada, porque temos muitas informações, eu quero agora falar sobre a situação do zagueiro Danilo Boza, antes de entrar aí nas notícias se tratando do Benjamin Hohlheiser e também do Gilberto.
Quero falar aqui primeiramente sobre a situação do Boza, pois o que acontece? Tivemos aí a confirmação que o Vasco procura e realmente tem a ideia de renovar o contrato do Danilo até 2023. O Vasco, inclusive, já iniciou conversas com o clube que detém os direitos econômicos do jogador, que é o Juventude. Lembrando, o Danilo Boza não pertence ao Vasco. O Danilo Boza estava apenas emprestado até o final da temporada e o seu vínculo contratual se encerra no final desse mês de novembro. E o Vasco, inclusive, neste vínculo contratual assinado, pode exercer o direito de compra. O Vasco não quer exercer esse direito, quer estender o vínculo de empréstimo por mais uma temporada. Danilo Boza é um jogador novo, 24 anos, fez 17 partidas, no caso, nesta temporada, inclusive são 13 como titular, terminou o ano sendo titular do sistema defensivo do Vasco. É um jogador que internamente é visto com uma grande perspectiva de crescimento, é um cria das categorias de base do Santos, é um jogador que teve uma boa passagem, inclusive na sua primeira passagem como profissional pelo Clube Paulista, não teve um destaque de fato no Juventude e nem um grande destaque no Vasco no ano passado, mas acredita-se que com uma estrutura, com um elenco, com realmente jogadores ao seu lado que tenham a melhor qualidade, o Boza possa se destacar cada vez mais. E também algo que influencia nesse desejo do Vasco em ir até o Juventude é o desejo do próprio atleta. O Boza tem o interesse de continuar no Vasco até o ano que vem. Ele, inclusive, através de sua assessoria de imprensa, disse ao GE assim, abre aspas, criei um carinho grande pelo Vasco, pela instituição e pela torcida, mas deixarei essa questão nas mãos dos meus empresários. Em breve, vamos sentar para conversar sobre as possibilidades e ver o que é melhor para o próximo ano. Boza quer ficar, o Vasco quer o jogador e agora é esperar. A princípio, volto a repetir, a ideia é renovar por um empréstimo de mais um ano e empurrar essa opção de compra lá para o final de 2023. O Paulo Brax, que hoje se encontra na Europa, é que está tratando desse assunto junto ao clube gaúcho. O Juventude não tem a ideia de renovar mais um ano de contrato do empréstimo do Danilo Boza. O Juventude pede, por enquanto, uma compensação financeira para que possa viabilizar esse negócio ou em um valor pela extensão do empréstimo, no caso o Vasco realmente queira estender esse vínculo de empréstimo, o Vasco paga ao Juventude ou um jogador. O Juventude caiu a Série B do Campeonato Brasileiro e seria interessante essa reformulação do elenco ter um atleta do Vasco. O Vasco tem muitos jogadores, inclusive aí dentro do seu elenco, que não serão utilizados e pode acontecer de fato isso. Caso de Edmar, que tem o seu vínculo contratual renovado automaticamente, e o Vasco pode emprestar com uma moeda de troca. Caso do Galarza, caso do Vinícius, caso do Matheus Barbosa, são muitos atletas hoje no elenco que têm um contrato longo e pode ser aí emprestado ao Juventude como moeda de troca e o Danilo Boza permanecendo no Gigante da Colina. As partes tentam chegar a um acordo, isso deve ser realmente oficializado nos próximos dias. Além do Boza, caso venha a ser confirmado, o Vasco também conta com Conceição, Ulisses, Miranda e Zé Vitor como zagueiros para a próxima temporada. E aí, você acha que é boa, é benéfico a permanência do Danilo Boza? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, falar sobre a situação desses dois atletas, Primeiramente sobre Gilberto. Gilberto, nos últimos dias eu entrei em contato com uma fonte importantíssima sobre a situação desse lateral. E o que foi me passado é que, por enquanto, realmente havia apenas 4 clubes do futebol brasileiro interessados no jogador. Ele não me disse quais seriam esses clubes, mas me confirmou. Lucas, há 4 clubes interessados no Gilberto. Inclusive ele me disse mais detalhes sobre a situação do jogador. Me revelou que é muito difícil uma negociação com o Benfica. O Benfica é um clube que costuma dificultar as negociações. Eles têm, no caso, o clube português, um jeito único de negociar e teria que realmente ser uma proposta muito boa para que o empresário levasse essa proposta até o Benfica e a partir disso as negociações dessem início. E também ele me deixou muito claro que o Benfica gosta do jogador, mesmo ele não sendo titular. A torcida gosta muito do Gilberto e o Gilberto gosta do Benfica. Então não é algo fácil de acontecer. E nesta manhã de sexta-feira, o jornalista turco Ekran Konur, um jornalista muito renomado, com mais de 200 mil seguidores aí nas redes sociais, um jornalista que de fato tem uma palavra muito forte, uma palavra muito verdadeira, confirmou que realmente o Gilberto está sendo alvo de interesse do Gigante da Colina. E segundo esse jornalista, que volta a repetir, é o turco, não tem nada a ver com o futebol brasileiro. Ou seja, para trazer uma informação sobre o Gilberto, é que ele tem uma fonte muito boa sobre isso. Ele disse que o jogador viria por empréstimo com opção de compra no final do contrato. Muito provavelmente um empréstimo até o final de 2023 e após esse término do empréstimo com uma opção,
de compra, ou seja, é um jogador que interessa ao Vasco, confirmado agora por outro jornalista, por outra fonte, e Vasco deve ir fundo aí, forte nas negociações. Lembrando que atualmente, o Vasco conta com o Matheus Ribeiro, que deve ser emprestado para o CRB nos próximos dias, conta também com o Gabriel Dias, que está lesionado, e contava com o Leonardo Matos, que não terá o seu contrato renovado. Então o Vasco terá sim que ir ao mercado à procura de um jogador para a posição. Você acha que o Gilberto é um bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar aqui, falar sobre Benjamin Hohlheiser. Para quem não conhece, é um atleta de bastante qualidade, cria das categorias de base do River Plate, que hoje veste a camisa do Estudiantes de La Plata. Ele tem aí 26 partidas e apenas um gol marcado pelo Estudiantes, jogador de 1,75 m, atacante, ponta direita, com 71 quilos e apenas 22 anos. Jogador de muita qualidade, assisti a alguns jogos dessa Libertadores do Estudiantes e vi que é um jogador diferente, principalmente as quartas de final entre Estudiantes e Atlético Paranaense. Eu assisti e vi como o Hohlheiser é de fato um jogador importante, um destaque, um jogador de muita qualidade e um jogador com uma perspectiva de crescimento muito grande. É um jogador diferente. O atleta que já teve o seu nome ligado ao Vasco e ao Cruzeiro no meio dessa temporada, além também do próprio Atlético Paranaense. Hoje, pela parte da manhã, uma imprensa argentina trouxe novamente a situação do Hohlheiser e diz assim na matéria, como está aparecendo: segundo a La Información, ou seja, segundo a informação a que pude aceder é o editor platense, ou seja, que eu pude buscar aí desse jornal, dessa mídia, o nome, o homem do River Plate, recebeu sondagens do Vasco da Gama do Brasil. Esse homem é o Hohlheiser e o título da matéria deixa bem claro: o importante clube do Brasil quer sacar a Hohlheiser de Estudiantes, quer tirar o Hohlheiser do Estudiantes. Então o Hohlheiser é alvo de interesse. Quem está falando não sou eu, não é o Lucas, não é nenhum jornalista do futebol brasileiro, é uma própria imprensa da Argentina, que não teria necessidade alguma de trazer mentiras, de trazer uma notícia que não é verídica. Ou seja, está confirmado, Hohlheiser é novamente alvo do Vasco da Gama. Vasco no meio do ano tentou a contratação do atleta naquela janela do futebol de meio de temporada para a Série B, não conseguiu, e esse interesse está sendo retomado, agora no final do ano, dessa vez para realmente, com grana, com investimento, algo que o Vasco não tinha naquele período, no caso, né, o Vasco conseguir a contratação do atleta. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Um jogador, volto a repetir, de muita qualidade, que caso venha a ser contratado, será uma peça importantíssima para o elenco cruzmaltino para a próxima temporada. 22 anos, bem perfil de 777 Partners. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta sexta-feira. E é claro, retornaremos ainda hoje com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante, cheio de informações importantes para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.